Otimismo pelos lados do Corinthians quando o assunto é a renovação do contrato de Vitor Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre essa reviravolta em relação ao português. Bora te atualizar também sobre o São Paulo e a busca por um goleiro. Será que o John segue sendo um dos alvos? Vou te atualizar sobre o Palmeiras. O Verdão tem um dos técnicos melhor ranqueados no mundo. Divulgação feita pela 442 nessa terça-feira. Para completar, te falo sobre o Alisson, aquele volante que pertence à Ponte Preta e é disputado por Atlético Paranaense, por Flamengo, pelo Internacional. Será que o Galo também está na parada? Para completar, te trago as últimas do mercado, atualizações sobre a grande fase do Internacional sob o comando de Mano Menezes, além de várias outras coisas. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. E eu trago boas notícias para você. Nessa quarta-feira, a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians vai ter super odds. Que são as super odds? São super cotações. Por exemplo, se o Pedro marcar e o Flamengo ganhar, você embolsa R$ 3,20 para cada real apostado. Vou colocar uma grana nessa aposta. Dá também para você faturar R$ 17 para cada real apostado se o jogo tiver pelo menos 11 escanteios, mais de 7 cartões e o Yuri Alberto do Corinthians marcar em algum momento. Se você optar pelas apostas mais tradicionais, vitória do Flamengo pagando 1,55, o empate pagando 4,20 e a vitória do Corinthians pagando R$ 6,90. Você curtiu, né? Então eu vou te explicar como é que você faz seu cadastro, sai apostando e usando o cupom Nicola para ter direito a uma série de vantagens. Bora lá. Primeiro, para você se cadastrar na Betano, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Quando você clicar lá, você vai acessar o site. E aí, quando fizer seu primeiro depósito, depósitos a partir de R$ 100 vão garantir a você o dobro na sua conta, além de R$ 20 em apostas grátis. Você só não pode esquecer de usar o código promocional Nicola, como eu estou mostrando para você na tela. Combinado? Qualquer dúvida, use o espaço para comentários e deixe sua pergunta. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é super importante e envolve o jogo entre Sport e Vasco. Rafael Claus, responsável pela arbitragem, mudou a súmula do jogo. Ele fez uma retificação que permite a interpretação de que a partida foi interrompida e não finalizada por completo, o que isso significa que o Sport, a partir dessa mudança na súmula, corre o risco de perder 3 pontos. Bora contar também sobre Kanté, volante importantíssimo do Chelsea e da seleção francesa, agora definitivamente fora da Copa do Mundo. O Chelsea anunciou nessa terça-feira que o Kanté passou por uma cirurgia. Essa cirurgia, por conta, para ajudar no tratamento na coxa, não há qualquer possibilidade dele estar em campo. Quero contar ainda que Zé Love tem novo clube, o ex-jogador do Brasiliense, do Santos, entre vários outros times, fechou com o Cianorte para a disputa do Campeonato Paranaense de 2023. A última informação do giro de notícias também é internacional. Nainggolan, já foi jogador da Roma, da seleção da Bélgica, foi suspenso pelo Royal Antwerp da Bélgica por tempo indeterminado. O motivo, ele foi flagrado fumando no banco de reservas. Quero falar sobre a minha Portuguesa, que está atrás de um técnico. 4 nomes foram especulados numa entrevista que ocorreu nessa segunda-feira lá no Canindé. Alex, treinador do Sub-20 do São Paulo, está deixando o tricolor. Adilson Batista, que não se sabe ao certo se fica no Londrina para a próxima temporada, além de Mazola Júnior e Léo Condé. Quero começar descartando o nome do Alex. A diretoria da Portuguesa entende que o Alex tem enormes qualidades, muitas virtudes, mas nesse momento precisa de um técnico mais experiente. A Portuguesa, depois de 7 anos de segunda divisão, vai ter 12 partidas na Série A1 do Paulista para se manter na elite estadual. Então a busca por um técnico mais cascudo. O Adilson Batista recebeu na semana passada um contato por telefone do Toninho Cecílio, que é o responsável pela busca de treinadores na Portuguesa. Mas a conversa até fluiu, o Adilson gostou do projeto, mas a Portuguesa parece inclinada a um outro técnico. Quando ele foi perguntado sobre Léo Condé, atualmente no Sampaio Corrêa, e Mazola Júnior, atualmente no Novo Horizontino, o Toninho resolveu sair pela tangente, disse que já havia conhecido ambos quando da licença A, todos fizeram o curso de licença A em 2016, mas não quis dar mais detalhes. Prometo ficar de olho assim que tiver qualquer informação dessa história, conto pra vocês, beleza? Bora falar sobre os 50 melhores técnicos do mundo. Notícia que interessa a palmeirenses e torcedores da seleção brasileira. A 442 divulgou há instantes a lista dos 50 melhores técnicos do mundo no momento.
fazendo uma avaliação da última temporada. E o Brasil tem 2 representantes, um representante legítimo e outro que trabalha no futebol brasileiro. Eu me refiro ao Abel Ferreira, treinador português que comanda o Palmeiras. Ele é o melhor ranqueado, 26ª colocação, algo que deve dar orgulho ao torcedor palmeirense. Mesmo trabalhando na América do Sul, bem distante dos holofotes europeus, o Abel conseguiu se posicionar muito bem. À frente, inclusive, do Tite, técnico da seleção brasileira, que aparece na 32ª posição. Tite, que na temporada passada era o 35º. Só para completar, é importante contar que esse ranking tem Pepe Guardiola na primeira colocação pelo 3º ano seguido, segundo lugar para Carlo Ancelotti, terceiro com Jürgen Klopp, quarto lugar para Antônio Conte, quinto Stefano Pioli, sexto com Mikel Arteta, sétimo para Thomas Tuchel, oitavo para Graham Potter, nono Julian Nagelsmann, eu sempre falo errado o nome do cara, Nagelsmann, então é Julian Nagelsmann, e o 10º lugar para Diego Simeone. Só curiosidade sobre esse ranking: 6 entre os 10 primeiros colocados estão ou estiveram recentemente na Premier League futebol inglês. Outra curiosidade: entre os 50 primeiros, 7 são treinadores de seleções. Bora mudar de assunto e falar sobre a grande fase do Internacional. Mano Menezes revolucionando as coisas no Beira-Rio. A campanha do Inter no segundo turno coloca o Colorado na primeira colocação, com o assunto apenas o retorno. Quase 80% de aproveitamento. O time é líder do retorno, como eu contei, está invicto a 11 partidas. O Mano, inclusive, foi perguntado a respeito desse momento no Bem Amigos e disse o seguinte, abre aspas: estamos fazendo um segundo turno muito bom, com quase 80% de aproveitamento. É índice de campeão. Se não conseguirmos o título, não vai ser por demérito nosso, e sim por mérito do Palmeiras. O que o Mano quer é não criar uma pressão muito grande para dentro do próprio elenco, na tentativa de tirar 8 pontos nas últimas 6 rodadas, com um detalhe importante: o Inter não pode ser cobrado pelo título. A segunda colocação já é uma baita campanha, especialmente porque o Inter oscilava bastante antes da chegada do Mano. Outra coisa que ele destacou que é legal: o Internacional renovou recentemente o contrato do Mano até dezembro de 2023. E essa vai ser a primeira vez nos últimos 5 anos que o Internacional vai manter o técnico para a próxima temporada, aquele que estava trabalhando na temporada anterior. Desde que o Mano foi contratado pelo Internacional, são 38 partidas, 19 vitórias, 15 empates e apenas 4 derrotas. Um aproveitamento total, levando em consideração também outras competições, de 63% dos pontos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Alisson, volante de 25 anos de idade. Contei para vocês outro dia que ele é pretendido por Flamengo, Atlético Paranaense e Internacional. Uma pessoa da Ponte Preta, clube que detém os direitos econômicos do Alisson, me contou nas últimas horas que o Atlético Mineiro também entrou na parada e teria feito uma oferta inclusive maior do que a do Flamengo. A maior oferta nesse momento é ou seria do Flamengo, de 19 milhões de reais. O Galo teria assinado com uma oferta de 20 milhões, embora ainda não tivesse confirmado de forma oficial. Fui levar essa informação para os dirigentes do Galo, conversei com 2 pessoas diferentes e ambas asseguraram que o Alisson não faz parte dos planos. É possível que a Macacas tenha colocado o nome dele na pauta para tentar pressionar o Flamengo a aumentar as cifras. Isso porque a Ponte Preta gostaria de algo na casa dos 30 milhões de reais para vender seu jogador, e o Flamengo tem interesse na contratação do Alisson para substituir o João Gomes, que vive sendo assediado por clubes europeus. Se você não conhece esse menino, jogador que havia disputado o Campeonato Mineiro pelo Atlético, já havia vivido uma boa fase e com a camisa da Ponte Preta na Série B é um dos grandes destaques. Só para arrematar, contar que o Atlético Paranaense algumas semanas atrás também já havia sugerido 12 milhões de reais, 50% dos direitos econômicos. A oferta foi recusada. O contrato do Alisson com a Ponte Preta só se encerra em dezembro de 2027, mas é certo que ele vai mudar de clube. Resta saber para onde vai o jogador. Quero falar agora sobre a situação de John e a busca do São Paulo por um goleiro. O Tricolor tem evitado falar sobre o assunto, até porque o Felipe Alves vive fase bacana, foi o grande destaque no empate em 0-0 do São Paulo com o Palmeiras. Só que como o Jandrei não anda numa boa fase e pode até se mudar de clube, ele tem sido sondado por clubes do exterior, o São Paulo vê a oportunidade de buscar um novo goleiro para a temporada de 2023. Alguns nomes têm sido debatidos internamente. Gatito seria uma opção, caso de fato não renove com o Botafogo. Essa negociação para a extensão do contrato até agora não chegou a um senso comum. Marcelo Groi, outro veterano, tem contrato com o Al Ittihad até a metade do ano que vem, mas tem mais de 3 meses de salários atrasados. Se ele quiser, ele vai à FIFA, rescinde o contrato e fica à disposição do mercado. Seria uma outra alternativa. O São Paulo havia feito, na janela passada, uma proposta oficial ao Santos para comprar o John. A maior oferta que o São Paulo fez foi de 6 milhões de reais, além da inclusão por empréstimo de um jogador. O Santos bateu na tecla de que só aceita 8 milhões de reais. E
Apesar disso, ficou meio que combinado entre os representantes do John e o presidente Andrés Rueda de que em caso de novas propostas no fim dessa temporada, a conversa poderia ser um pouco diferente. É que o John tem 26 anos de idade, passaporte português, ou seja, é um jogador que valeria ainda mais no mercado europeu e não tem conseguido jogar com a camisa do Peixe diante da grande fase do João Paulo. Na atual temporada, o John esteve em campo em apenas 2 oportunidades, ele se incomoda com isso, entende que precisa jogar e a chance de se mudar para o São Paulo é algo que o encanta. O São Paulo quer, o John gostaria, resta que o Andrés Rueda tope fazer negócio que o São Paulo aumente um pouquinho essa oferta de 6 para 8 milhões de reais. Esse negócio ainda pode sair, mas não vai ser debatido por agora. São Paulo, Santos e os representantes do John vão ter essa conversa um pouquinho mais para frente. Ainda é cedo, né? A gente está no dia 18 de outubro, ainda tem Copa do Mundo, toda a pausa, a paralisação nos campeonatos, o período de férias até a reapresentação. A gente deve ter novidades sobre a busca do São Paulo por um goleiro um pouquinho mais pra frente. Também é normal que não tenha tanta pressa, tem bastante tempo pela frente. Bora fechar o vídeo para falar sobre Vitor Pereira, mas Nicola, você vai falar de novo do VP? Sim, é que eu tenho atualizações. Pela manhã contei para vocês que o Corinthians espera o fim da novela sobre a permanência ou não dele até o fim dessa semana. A expectativa do Corinthians é que depois do jogo contra o Flamengo o VP anuncie se fica ou não. Timão já deixou bem claro que gostaria da extensão do atual contrato com a manutenção das bases salariais e as mesmas condições. Vitor Pereira, durante boa parte das últimas semanas, dava sinais e indicações de que estava mais propenso a ir embora do que qualquer outra coisa. Embora eu tenha contado para vocês na semana passada que ele conversou com amigos dele portugueses e havia deixado no ar a intenção dele de ficar. Pois bem, hoje eu estava participando dos Donos da Bola, o programa do Neto, e durante o programa mandei mensagem para uma fonte minha no Corinthians. Perguntei, e aí, você tem alguma ideia do que vai acontecer com o Vitor Pereira? A resposta foi tendência que ele fique. Eu falei, opa, então me dá mais detalhes. A pessoa disse que o VP não deu uma resposta oficial ao Corinthians, mas o dia a dia de treinos, o ambiente do VP com os outros funcionários fixos do Corinthians faz essas pessoas entenderem que o VP está bastante satisfeito, bastante animado. E ele tem dado dicas, sinais, sinalizações de que está propenso a aceitar a proposta. Ah, mas e a família? A tendência é que ele tope ficar mais um ano distante da esposa e dos filhos. A esposa está cuidando da mãe dela, que tem uma doença muito grave. Os filhos também devem continuar em Portugal. Dessa maneira, o Vitor Pereira encararia uma segunda temporada no futebol brasileiro. É óbvio que isso ainda carece de confirmação, até agora é apenas uma expectativa. O VP deve acabar com esse mistério nas próximas horas. Imaginamos que entre quarta, quinta, no máximo sexta-feira, ele anuncie se renova ou não o contrato. E você? Tem algum palpite para o futuro do Vitor Pereira? Use o espaço para comentários, deixe sua opinião. Não esquece que a gente a partir das 7h30 está de volta com o programa do Nicola. Abraço, tchau!